Sejam muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir hoje falando de Brasil. Dólar dispara após Guedes falar em licença para furar teto dos gastos. Após o ministro Paulo Guedes confirmar que o governo pagará R$ 400 de Auxílio Brasil até dezembro de 2022 e falar em licença para furar o teto de gastos para financiar o benefício, a moeda norte-americana saltava 1,69%, vendida a R$ 5,65. O dólar turismo estava na casa de R$ 5,93. Enquanto a gente vê aqui o gráfico do dólar comercial e do dólar turismo, queria só comentar então que houve essa mudança na narrativa, né? O que já tinha sido um estresse na terça-feira. Ontem não foi tanto, porque estavam dizendo de se esforçar para manter as medidas dentro da lei de responsabilidade fiscal. E agora vem como algo que muito provavelmente vai furar o teto dos gastos. É obviamente uma coisa que vai estressar os mercados, o dólar vai subir, o Ibovespa vai cair. Mais um pouquinho de Brasil. Caminhoneiros que transportam combustível param em 6 estados nessa quinta-feira. Caminhoneiros de 6 estados, em sua maioria no Sudeste, anunciaram ontem uma paralisação a partir de meia-noite dessa quinta-feira, dia 21. Em sua maioria são empresas transportadoras de combustíveis e reivindicam a redução dos preços do diesel, gás de cozinha, gasolina e outros derivados do petróleo. A categoria pede redução de impostos federais e estaduais e alegam que os governos estaduais e federal jogam a responsabilidade um para o outro e o preço não é reduzido. Então o que já vinha sendo falado há algum tempo parece que está se concretizando e pode ser mais um risco aí para a economia brasileira se estourar uma greve de caminhoneiros maior ainda. Ainda de economia brasileira, um fluxo cambial total até 15 de outubro é positivo em 16,9 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o resultado era negativo em 20,1 bilhões. Em outubro, o país registra um fluxo cambial negativo de 1,7 bilhões de dólares até o dia 15. Na semana do dia 11 a 15, o país continuou negativo em 927 milhões de dólares. E, para completar o caos no Brasil, os secretários de Guedes pedem demissão após manobra para abrir espaço no teto de gastos. Os secretários de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão dos cargos nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo próprio ministro da Economia. Passando agora para dados da economia americana, os pedidos de auxílio-desemprego caem novamente. Na última semana foram registrados 290 mil pedidos de auxílio-desemprego versus 300 mil que eram esperados. Que a gente vê claramente que o pedido inicial de auxílio-desemprego vem caindo semana após semana. Ainda sobre os Estados Unidos, o Fed, Banco Central Americano, vai banir os policy makers, quem faz as políticas de ser dono de ações individuais, respondendo às crescentes controvérsias sobre as práticas de investimento de alguns membros da Federal Reserve. A mesma baniu seus oficiais de deterem ações individuais, além de alguns limites em outras atividades. Esse banimento inclui quem senta no FONC, que seria similar ao Copom americano, além da equipe sênior. Todos os investimentos feitos daqui para frente vão ter que ser em ativos diversificados como mutual funds, que são um tipo de fundo de investimento. Essas novas duras regras vêm para assegurar ao público que nós servimos que os nossos oficiais sênior mantenham um único foco na missão pública do Federal Reserve, do Banco Central Americano, disse o Chairman Jerome Powell. Agora, continuando a história da Evergrande, que pediu para voltar a ser negociada na Bolsa de Hong Kong. Quando voltaram a ser negociados, os papéis da Evergrande despencaram 12,5%. Lembrando que ontem ela também avisou que não tinha fechado o negócio pelo braço de serviços dela, e ao passo que ela caiu 12,5% hoje, a Robson, que era a mais esperada compradora para essa parte da Evergrande, disparou 7,6%. Entrando no cenário corporativo, a Wing, empresa de drones da Alphabet, revela novo modelo de entregas no Texas. Para quem não sabe, Alphabet é a empresa mãe do Google. Então, se você investe no Google, você na verdade investe na Alphabet, que inclusive tem vários outros braços além do Google. E no caso, a Wing da Alphabet disse nessa quarta-feira, dia 20, que a rede de farmácias Walgreens, que é uma rede de farmácias enorme lá fora, usará seus novos veículos para fazer entregas de uma loja no estado norte-americano do Texas. O primeiro uso desses aparelhos em uma grande área metropolitana dos Estados Unidos. Então isso aqui é mais para vocês saberem que não é só a Amazon aí que está competindo nesse futuro setor de entrega de produtos via drone. Passando para os dados da produção da Petrobras, que caíram no terceiro trimestre à comparação anual. A produção de petróleo e gás somou 2,269 bilhões de barris por dia,
entre julho e setembro, uma queda de 4% na comparação com o mesmo período de 2020 e avanço de 1,9% em relação ao trimestre anterior. O aumento na comparação mensal foi devido principalmente à entrada em operação de agosto do FPSO Carioca no campo de Sépia e a maior média de produção no trimestre FPSO P70 no campo de Atapu, que atingiu a capacidade máxima no início de julho. E para finalizar o tópico Petrobras, a Polícia Federal deflagra a operação que investiga crimes contra a mesma. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Laissez-Faire, que investiga supostas práticas criminosas cometidas na antiga diretoria de abastecimento da Petrobras. A operação hoje investiga o suposto pagamento de vantagem indevida ao então diretor de abastecimento da estatal, assim como o suposto pagamento ilícito ao responsável pela sua indicação na estatal. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Seguindo no cenário corporativo, a IRB anuncia lucro líquido de 84,8 milhões de reais no mês de agosto. O resultado foi impactado pelo efeito positivo não recorrente de 168 milhões de reais, decorrente ao registro do ganho de ação judicial referente ao PIS/PASEP. Então, descontando isso, seria prejuízo, né? Com relação aos prêmios emitidos, que ainda não foram cobrados, o IRB registrou um crescimento de 6,6% no mês, com relação ao mesmo período no ano de 2020. No acumulado do ano até o mês de agosto, o IRB apresentou resultados negativos de 168 milhões de reais em relação ao lucro líquido, no caso prejuízo líquido, representando uma redução das perdas de 77% quando comparado com o mesmo período de 2020 que mostrou 734 milhões de prejuízo líquido. Passando agora para falar de JHSF, com vendas contratadas de incorporação em queda. As vendas líquidas contratadas de incorporação da JHSF caíram 18,8% no terceiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo trimestre de 2020. Na comparação ano a ano, as vendas reduziram de 411,1 milhões para 337,7 milhões. Porém, segundo a JHSF, as vendas consolidadas dos shoppings da companhia apresentaram um crescimento de 74,1% comparado ao mesmo período de 2020. Lembrando que a gente está comparando aí com um período que pegou até lockdown, né, onde os shoppings nem abriram por um tempo. Mas mesmo assim, em relação aos mesmos meses de 2019, que não teve lockdown, a alta é de 45,1%. Os shoppings voltados a público de alta renda foram destaque no trimestre. As vendas do shopping Cidade Jardim cresceram 75,6%, enquanto Catarina Fashion Outlet teve alta de 93,2%. Em relação ao terceiro trimestre de 2019, as altas respectivamente foram de 70,3% e 47,9%. Seguindo no cenário corporativo, o CAD mantém a aprovação de operação entre BRF e Marfrig. A conselheira Lenisa Prado, que tinha pedido uma revisão, mudou de posição e desistiu da reavaliação. Os demais conselheiros acompanharam a Lenisa e, com isso, ficou mantida a aprovação do negócio, que havia sido dada pela Superintendência Geral do CAD no fim de setembro. O CAD também aprovou a compra do site Kabum pelo Magazine Luiza. O negócio foi anunciado pelas empresas em julho e consiste na maior aquisição da história da Magazine Luiza, por um valor de R$1 bilhão em recursos financeiros, 75 milhões de ações ordinárias e ainda um bônus de subscrição de até 50 milhões de ações ordinárias exercíveis em 31 de janeiro de 2024. Além do total do capital social da Kabum, o Magazine Luiza adquire indiretamente as subsidiárias Kabum eSports e Kabum NA. Mais um dado interessante, brasileiros têm 276 bilhões de reais em criptomoedas, o triplo de ações nos Estados Unidos, segundo o Bacen. Investidores brasileiros compraram 2,7 bilhões de reais em criptomoedas apenas no mês de agosto. E já que estamos falando de criptomoedas, vamos falar aqui rapidinho da Polygon, que se esquivou de um potencial hack de 850 milhões de dólares. A Polygon, para quem não sabe, é uma Layer 2 para Ethereum. Então ela é meio que uma outra blockchain construída no topo da Ethereum para permitir escalabilidade. E ela pagou 2 milhões de dólares a um White Hat Hacker, que é um hacker do bem, depois dele identificar e contar para eles uma vulnerabilidade que potencialmente exporia 850 milhões de dólares do capital guardado na Polygon em risco. E olha que a Polygon, ela é muito renomada, é considerada muito grande, então é sempre mais um bom alerta para a gente estudar bastante os nossos projetos. Por mais que a história das criptomoedas em geral seja pequena, moedas com mais história tendem a ter mais segurança, né? Já tiveram mais tempo para serem testadas. Ainda no ritmo das criptomoedas, seguindo a máxima histórica do Bitcoin, o Total Value Locked, o valor total guardado em protocolos DeFi, também bate um recorde acima de 233 bilhões de dólares. De acordo com dados da DeFi Lama, que coleta dados de diversas blockchains,
nós temos agora 233,88 bilhões de dólares nesses contratos inteligentes de diversos protocolos de finanças descentralizadas. Mais alguns dados on-chain que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro aqui a gente tem de cinza o preço e aqui de amarelo a gente tem a soma de todos os valores em Bitcoin que os endereços que tem de 100 a 1000 Bitcoins contém. Então, pega o dado de todos os endereços, todas as carteiras que tem entre 100 a 1000 Bitcoins e soma, e a gente vê que esses grandes investidores estão crescendo. A mesma coisa a gente pode ver aqui com um dado um pouco diferente. Esse aqui é o número de endereços contendo mais de 1000 Bitcoins. Teve uma queda brusca aqui depois do pico ali perto dos 50 mil. E agora podemos ver que parece que estamos começando a colocar uma tendência de subida no número dessas grandes baleias, né? Porque mais de 1000 Bitcoins é muita coisa. E para finalizar, queria trazer aqui também o número de endereços contendo, aqui em amarelo, mais de 10 milhões de dólares em Bitcoin. Então, quando o valor do Bitcoin sobe, esse gráfico também vai subir. Mas nos mostra que nós temos mais endereços dispostos a segurar essa quantia em Bitcoin. Tá aqui para 10 milhões, aqui para 1 milhão de dólares, 100 mil, 10 mil e mais de 1000 dólares. Todos eles crescentes. Agora, passando para o fechamento do Ibovespa, as principais altas contam com Suzano, Equatorial, Klabin, BB Seguridade e Natura. Entre as principais baixas, temos aqui GetNet, mais uma vez, dessa vez caindo 18,32%, Americanas SA e Lojas Americanas caindo 11% e 10% respectivamente, Banco Inter também caindo mais de 10% e Melius caindo 7,51%. Olhando rapidinho para o mapa do S&P 500 hoje, o dia parece bem misto. Serviços financeiros e bancos mais para vermelho, óleo e gás mais para vermelho, porém, setor de saúde mais para verde, setor de tecnologia mais para verde, carros, restaurantes, varejistas online, varejistas físicos, tudo mais para verde. Agora, quando se fala de Bovespa, a coisa tá feia. Hoje fechamos com uma queda de 2,75%. Na mínima do dia, chegamos a cair 4,61%. Índice de dividendos caindo 2,73%, índice ESG caindo 3,35%, índice de small caps caindo 4,05%. Um dia muito ruim para as ações brasileiras em geral. Até o nosso índice de fundos imobiliários está caindo acentuado hoje, uma queda de 0,49%. Lá fora, o S&P 500 sobe 0,3%. Fechando até acima dessa linha de tendência ascendente que a gente tem marcado aqui. A Nasdaq subindo 0,66%, o índice de Hong Kong com a volta da negociação da Evergrande caiu 0,45%. O dólar em reais disparou 1,09%, fechando aos R$ 5,65. O título de 10 anos do Tesouro Americano caiu 0,47%, fechou pagando 1,69% ao ano. E hoje até o Bitcoin está em queda, após fazer uma máxima histórica no dia de ontem, hoje está caindo 4,72% aos 62.872 dólares. Ethereum também cai 1,37%, VeChain que hoje está subindo 8,48%, Solana também subindo 5,37%. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A gente se vê amanhã.